E aí galera, beleza? Bom demais? Hoje nós vamos comparar os dois filmes. O filme do James Gunn que acabou de lançar do Superman e o filme do Superman também, Homem de Aço com Henry Cavill. Qual dos dois é o melhor? Tem um que é melhor de fato? Qual que é mais fiel aos quadrinhos? Bora ver tudo isso hoje comigo. Bora! E pessoal, para fazer essa análise, eu destrinchei os dois filmes em alguns tópicos e o primeiro que a gente vai falar é sobre o tom de cada filme. E começando pelo Superman de Homem de Aço, que é protagonizado pelo Henry Cavill, de 2013, ele é mais sombrio, mais sério e ele é um tanto filosófico também. Zack Snyder, nesse filme, trouxe um Superman que se questiona, que sofre e que é quase tratado como uma figura messiânica, de fato, né? Como se fosse literalmente o Deus. Já nesse novo filme do Superman, do James Gunn, o tom é mais leve, mais esperançoso e o que todo mundo comenta, que de fato é verdade, que lembra muito os quadrinhos, como se você realmente estivesse lendo uma página dos quadrinhos. Um dos grandes pontos aí da gente se observar nesse filme do James Gunn é que ele trouxe um Superman ali, símbolo da bondade, da esperança, mas o principal, ele fez tudo isso, porém sem cair no infantil, sem ser aquela história para crianças, aquele desenho de criança, sem cair tanto no infantil, mas também sem ir tanto para o lado adulto. Isso foi um belo acerto no filme. O maior destaque nesse caso seria que o Superman de 2025, do James Gunn, ele é mais acessível e mais divertido para todas as idades. Agora o Superman do Henry Cavill, que é o do Zack Snyder, ele é mais denso, mais profundo, ele passa algo mais filosófico. E partindo agora, pessoal, para o ponto do Superman em si, a personalidade de cada Superman. E o principal ponto que a gente vê ali no Superman do Henry Cavill é que ele é demonstrado no filme ali como sendo sempre introspectivo, cabisbaixo, e muitas vezes ele tem dúvidas ali no seu lugar no mundo. Já o Superman de David Corenswet, mesmo enfrentando ali problemas e dilemas, ele não perde a fé nas pessoas, a fé na humanidade. E o ponto-chave dessa comparação entre esses dois Supermans é que literalmente o Superman do Henry Cavill, ele carrega ali como se fosse o peso do mundo, né? As ações e tudo, o peso no geral do mundo ali nas costas. E no caso do David, ele carrega não o peso, mas sim a esperança da humanidade, a esperança do mundo. Um ponto muito importante de ser observado também, pessoal, por mais que não apareça no primeiro filme aí do Superman Homem de Aço, o Lex Luthor, aqui a gente vai fazer uma análise sobre os dois Lex Luthors desses dois universos, porque isso toma muito como base o tom dos filmes de cada universo também. Do Homem de Aço, ele é muito criticado, né? Foi muito criticado por ter sido muito exagerado a atuação do ator, quase que uma atuação caricata. Agora, um ponto super positivo nesse filme do Superman, do James Gunn, é que o Lex Luthor desse filme, ele é muito calculista, ele é muito assim, esperto, ele passou de fato mesmo o jeito dele do Lex Luthor ser no quadrinhos, tanto é que muita gente acha esse Lex Luthor sendo o Lex Luthor melhor de todos os filmes e todas as adaptações, perdendo talvez apenas para o primeiro Lex Luthor, mas não do cinema, e sim da série Smallville, que ele foi construído, ele teve até mais tempo de tela também, mas demonstrou ser um Lex Luthor muito perfeito e muito parecido com o dos quadrinhos. Agora, o do James Gunn chegou muito perto disso e está meio que ali parelho ali com esse da série também, pelo fato dos dois serem os dois melhores Lex Luthor. Mas, porém, nos cinemas, o Lex Luthor do James Gunn está vencendo de lavada ali dos seus demais concorrentes. Um tópico bastante interessante agora também é em relação aos elementos novos de que cada filme trouxe. Começando aí pelo do James Gunn, né, que é o mais atual, ele trouxe o Krypto ali pra gente, mas ele não é só um cachorro forte e que talvez fale e tudo mais, tem os poderes do super-homem em si. Mas aqui ele não é também um alívio cômico, só um alívio cômico, né, por assim dizer, mas ele também faz parte da trama, ele é importante e trouxe muito carisma para esse filme, muito devido também ao Krypto. Um outro ponto muito importante, pessoal, também é a relação do Clark Kent com o Planeta Diário, que aqui mostra muito mais esse lado jornalista dele, esse lado dele mais humano, né? Tanto é que ele dá uma entrevista ali com a Lois, e sem falar na situação ali, né, na química entre os atores, com a Lois também, que foi perfeita, ela foi uma ótima Lois ali, muitos já também estão falando, e eu também acho, sendo uma das melhores Lois aí do cinema, e sem falar também na questão visual do filme, ele é mais colorido, ele lembra muito ali a época de ouro ali dos quadrinhos do Superman. Agora já o Zack Snyder não trouxe nada assim de novo, ele trouxe mais adaptações, uma delas foi a visão que ele tem de
Krypton, né? E a segunda foi uma adaptação que não foi tão boa, que foi, no caso, o Superman matar o Zod no final do filme. O que muitos fãs não gostaram, já que o Superman não mata. E é justamente o que foi retratado muito nesse filme aqui agora do James Gunn. Agora, falando da direção e do visual, o Superman do Zack Snyder, ele é um Superman mais mitológico ali, né? Mais onipotente, como se fosse um deus de fato. E ele explora muito explosões, cenas de luta são muito boas aqui nesse filme, até melhores, se a gente for parar para ver, do que o Superman do James Gunn. Mas porém, ele peca em algumas outras coisas. Já o de James Gunn, a gente percebe que ele tem uma estética mais retrô, misturada com moderna, um visual muito colorido e que, de fato, passa esperança ali desse Superman, e sem falar com um tom menos cinza, digamos assim, né? Um tom mais colorido de fato, tanto na narrativa quanto visualmente também. Mas agora vamos para o tópico principal, pessoal. Qual foi de fato o melhor Superman? Pessoal, eu gosto bastante dos dois filmes, mas o veredito nesse caso seria, depende. Se você é uma pessoa que quer um peso ali, um drama, algo mais filosófico ali de fato, você pode assistir Superman, Homem de Aço, que está muito legal, é muito bom até hoje, estabelecendo super bem também os efeitos e tudo mais. Agora, se você quer um Superman mais fiel aos quadrinhos, carismático e com a vibe muito mais ali, digamos que empolgante e alto astral, com certeza é o do James Gunn de 2025. Mas e aí, pessoal? Qual dos dois Supermans você prefere? O épico e sombrio do Zack Snyder ou esse do James Gunn que tem essa fase muito mais otimista? Deixa aqui sua opinião nos comentários. E se você curtiu o vídeo, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais análises e críticas de filmes como essa. Até a próxima, pessoal. Valeu!